Hoje estamos aqui para apresentar uma das perguntas que mais incomoda e intriga as pessoas, né? Sempre vem, tá entre as top 5 perguntas, diretamente aqui da Remax Par Mob, em Franca, né? A pergunta eu já vou dizer para vocês, né? Depois eu vou apresentar a especialista, né? Que vocês já estão vendo aí. É a pergunta de diferença entre consórcio e financiamento, né? E a Daniela, que é da Cicobi Cred Mogiana, né, nos deu a honra aqui da sua presença para poder responder, né, a gente dialogar sobre as dúvidas que o pessoal tem, o consumidor, o investidor em geral tem muito essa dúvida, e a gente vai fazer esse bate-papo, né? Ela está pronta aqui para responder, já treinou bem. Bom, olá, obrigado, Marcos, primeiramente, né, pela oportunidade de estar participando. Acho que é uma honra estar junto com vocês, a empresa Remax aqui, parceira nossa da Cicobi Cred Mogiana. E realmente hoje o pessoal tem muita dúvida ainda, né, sobre financiamento e consórcio. Então, onde que entra, quais são as principais diferenças, tá? O financiamento, ele é aquela linha de crédito de forma imediata, que você adquire, você quer adquirir seu imóvel de forma imediata, porém você paga com um tempo maior, né? E automaticamente o financiamento ele vai sair ali 3 vezes mais. Diferente do consórcio, que é uma contratação que você faz de forma planejada, com um prazo, você tem também um prazo maior, você consegue adquirir até em 240 meses, porém sem juros, Marcos. Esse é o principal diferencial do consórcio. Você não tem juros. A Exatamente. única coisa que você vai pagar ali seria a taxa de administração, e que hoje o Cicobi nós estamos participando a nível nacional, né? A Cred Mogiana participa da nossa campanha de consórcio da Black, e nós estamos com as taxas menores do mercado. Maravilha. Olha, pessoal, ela falou uma coisa assim bem técnica e a gente tem uns comparativos, né? Se você, o financiamento imobiliário é imediato, imediatismo. Eu preciso do imóvel, né? Para esse momento, eu dou um sinal, vou comprar, adquirir via financiamento e estou morando nele. E eu vejo muitos clientes assim que fazem uma análise de mercado que mesmo fazendo o financiamento para suprir essa urgência que ele tem de adquirir esse imóvel, né? Ele faz um consórcio em paralelo. Sim. Por quê? Ele contrata o financiamento, mesmo que os juros estão mais altos por conta de Selic e tudo mais, ele se programa para depois ele migrar. Porque quando o consórcio é contemplado, ele pode também migrar. Aí o consórcio entra, né, como interveniente quitante, né, que é o nome que a gente usa, Sim, com o banco que você financiou, né? E você pagaria só o consórcio. Mas é uma coisa com planejamento. justamente. Eu vejo que quem trabalha com consórcio para adquirir imóvel, né, é planejado. Justo. Né? Porque a pessoa ainda pode fazer cartas de consórcio, ela vai se planejando, eu vou tentar contemplar isso após 1 ano, após 2 anos, né? Perfeito. Ele já usa o lance embutido, que depois eu quero que você explique sobre isso, Sim. né? Então eu acredito muito que é uma maturidade financeira, né? Um planejamento que a pessoa tem que ter para poder dar certo. Porque eu falo assim, eu preciso do imóvel agora e vou fazer um consórcio, né? Que tem o sorteio, a gente sabe que tem o sorteio e tem o lance, né? Isso, acho que você tocou num assunto muito importante, viu, Marcos? Porque a maioria do pessoal não tem esse conhecimento. Por quê? Hoje nós estamos no mercado com altas taxas de juros, né? E com certeza muitas pessoas têm sistema financeiro habitacional contratado aí pelas instituições financeiras e não têm o conhecimento que o consórcio pode quitar essa linha de crédito. Sim. Então, quando a gente fala de um planejamento financeiro, e você analisa que você fez um contrato de financiamento para 30 anos e que você tem a oportunidade de quitar isso daí na metade do tempo, eu acho que não tem quem não se interesse por isso, né? Eu acho que vale muito a pena, em estratégia, pensar nessa possibilidade de contratar, sim, o consórcio
para quitar. Entra nessa possibilidade de interveniente quitante do sistema financeiro. Então, isso, trocando em palavras, você faz um contrato para 30 anos e, de repente, tem a oportunidade de quitar ele no prazo de 15 anos. Né? Então, ou muito menos, importante. né? Ou menos. Eu já tive cliente que estava incomodado com a parcela de financiamento. Né? Ele estava no banco privado, incomodado, e ele estava com dinheiro, né? Com dinheiro, com uma sobra de capital. Aí ele pensou assim, eu vou comprar um imóvel seu, né? E deixar para você, para alugar, para me ajudar a pagar essa parcela. Olha que legal. Aí eu falei para ele, não, você não vai fazer isso. Faz o consórcio que eu faço para mim. O que eu faço para mim, eu tenho que querer que com certeza. eu oriento as pessoas. Nada melhor que você, não, né, para sim, falar 36 sobre isso, anos né? mexendo com isso, nossa. Mas aí... O Marcos falou. Até um amigo meu, quero trazer ele aqui para ele contar essa história. Vai ser segredo quem é, hein? E aí a gente estudou, a gente fez umas cartas para ele de consórcio, orientou, lógico que especialista também da CRED na época, que você não estava na CRED ainda, então foi outra pessoa. Orientou ele direitinho, né? E ele fez as cartas, se não me engano foram 5 cartas, ele conseguiu contemplar no ciclo de 18 meses, olha só, as 5 cartas. Que bacana. E quitou o banco, e aí sobrou muito mais dinheiro para ele guardar. Olha só. Com isso, ele comprou 3 terrenos meus lá no Reserva dos Ipês. Melhor ainda, ai, que beleza, né? Todo mundo sai ganhando, né, Marcos? Sobrou dinheiro e foi fazer prestação em terreno agora. E se a gente pensar na questão de longo prazo, quando a gente fala longo prazo, 18 meses não é longo prazo, né? Porque acho que faz parte do planejamento. É que ansiedade, né? O pessoal vive um mundo assim. Eu me lembro quando eu comecei no ramo, era normal um casal comprar um terreno e ficar 4 ou 5 anos construindo a casa. Hoje parece que o pessoal pressiona e quer fazer essa casa em 1 ano, em 10 meses. Quer dizer, uma loucura. A gente estava conversando até agora há pouco nos bastidores sobre esse assunto. Eu acho que quando a gente coloca tempo para alguns determinados assuntos, fica muito fácil da gente aceitar aquilo e se planejar. Por exemplo, uma faculdade. Um médico, ele não se torna médico em 1 ano, em 2 anos. Ele tem um prazo ali, né? Que ele vai ter aquele investimento e depois que vai ser benéfico para o resto da vida dele. Exatamente. Né? Ele é um médico, mas ele adquiriu um tempo, ele investiu um tempo. A pessoa, um casamento. Você teve um casamento ali, você sabe que naquele período você investiu. Então, de um determinado tempo para cá, você adquiriu aquela quantidade de bens ou a sua família própria, né? Naquele período que você teve ali. Então, eu acho que quando você coloca prazo para as coisas, você vê que 18 meses é um prazo curto, né? Para uma aquisição dessa, né? Não, e eu acho interessante o que você está falando, que é um planejamento de vida também, né? Você falou de família. Eu tenho exemplo em casa, né? Minha irmã e meu cunhado, que eles começaram a namorar, ficaram noivos, casaram, né? E os 2 se formaram e foram trabalhar. Só que eu achei bonito o que eles fizeram, né? Que para os 2, já que os 2 estão trabalhando, eles decidiram viver sempre com o salário de um e guardar o do outro. Olha só. E com isso eles tiveram, eles já devem ter uns 18 anos ou 20 anos de casado já, né? É uma diferença de vida. Olha só. Planejamento é tudo, Planejamento. Né? Então eles sempre guardaram o dinheiro de um, sempre se anteciparam, né? Moram muito bem, utilizaram o consórcio, porque o que acontece também? A gente dá muita dica aqui para isso. A pessoa, ele tem um dinheiro, vamos dizer que ele tem 500 mil para comprar um imóvel para ele, uma casa, um apartamento. A gente também tem aquilo, eu tenho 500 mil, de repente o olho está numa coisa de 700. Justo. Isso é cultural, né? Cultural do brasileiro, cultural, né? Eu tenho 500, eu acho que eu não gostei dos de 500. Mas esse aqui? Esse aqui eu adorei. Aí o corretor fala, mas esse é 700. Então, assim, é uma forma de adequar o olho ao bolso, ou o bolso ao olho, né? Isso. A gente fala muito do consórcio também. Você faz umas cartas, né? Contempla elas, porque você tem 500 mil,
Você tem uma massa de manobra aí, você já está Justo. pronto, você não precisa de planejamento, você precisa de estratégia. Eu vou te E dar nós um ajudamos, exemplo. né? E você ajuda, né, Isso, Daniela? com certeza. Eu acho que assim, essa questão é uma questão consultiva. Você vai dar uma consultoria, né, para a pessoa. Muitas das vezes isso acontece não só quem quer comprar valores de imóvel mais expressivo, mas a gente fala até de pequeno, né? O seu primeiro apartamento, o seu primeiro imóvel. Eu acho que vem muito de encontro com essa questão Sim. de planejamento, né? E não só para quem está adquirindo o primeiro, mas como aquele que já tem o objetivo de aumento patrimonial, né? Ah, Porque você maravilha. citou o exemplo aí de 500 mil. Às vezes a pessoa não tem os 500 mil, ela tem 300. E com 300 mil, eu vou comprar um imóvel, você vai se descapitalizar e colocar todo aquele valor? Não, você pode adquirir uma carta de consórcio, dar um lance ali de 50%, 50% a 60%, tem a possibilidade de usar o lance embutido, que depois até eu quero explicar um pouco mais. Com isso, os seus 300 mil, você utiliza só 50% daquilo ali e o restante você aplica. Ou seja, você pode ter o seu imóvel garantido com o consórcio, aluga esse imóvel e o próprio inquilino paga o valor da parcela. E você ainda tem os outros 50% aplicado que você pode reinvestir em outros imóveis. Ó, ela tá boa, essa eu não Então, tinha pensado, não. eu acho que é uma alternativa assim, Ai, consultiva e aí isso. cada um se coloca dentro do seu orçamento, né? Pode ser também, igual você mesmo disse, né? O pessoal tem um objetivo, a gente é muito ambicioso. Isso é Aham. cultural do brasileiro, É. né? Ter uma coisa e querer algo a mais. Você pode também ter um valor ali e adquirir uma diferença. Quando a gente fala de lance embutido, que eu acho que é uma dúvida que muita gente ainda tem, qual que é a dica assim, muito especial? O consórcio você pode usar até 25% de lance embutido. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma carta ali de 300 mil, 25% e você precisa dar um lance. Você pode usar uma parte sua de recurso próprio, o lance embutido e tem um outro detalhe bem bacana também, que é o uso do fundo de garantia. Você pode Olha, usar o fundo de garantia como parte do lance e somar tudo isso. que dica, hein? Que maravilha. É muito bacana. Eu acho que todos, assim, o pessoal tem que saber disso, porque faz muita diferença. Muita gente tem fundo de garantia parado, às vezes é a compra do primeiro imóvel, dá para se usar ele como parte do lance. E mais uma vez, você não utiliza todo o seu recurso, né? Não se Aí, pessoal, eu descapitaliza. tenho um mantra aqui que eu falo, a gente é do ramo imobiliário, eu sei de muita coisa, mas eu aprendi que é o seguinte, cada momento é um e nada como falar com o especialista. Com Porque certeza. às vezes as referências que eu tenho já mudaram as regras, mudaram as normas, né? Então você está dando dicas aí que eu não sabia, muito importante isso que você está trazendo, Legal. né? E vai ajudar, assim, um monte de gente, Aham. né? Porque a gente vê que a taxa do financiamento, igual você falou no início, está alta. A gente tem assim é sempre a 2,5 vezes a 3 vezes o valor do imóvel que você vai Justo. pagar ao longo do tempo, Justo. né? É isso O mesmo. consórcio, se você comparar ele no 240, que é o prazo máximo do consórcio, com o financiamento 240 e não com o 360, a parcela dá menor. Isso, Né? justamente. Vai dar bem menor. E você tem essas nuances que você pode fazer amortização diminuindo o valor da parcela ou diminuindo o tempo também do consórcio. Do consórcio. Então, assim, no financiamento você fala assim, mas no financiamento eu tenho um desconto. Você não tem desconto do capital, você vai ter desconto dos juros. Dos juros que estão lá embutidos porque você está antecipando. Isso. Né? Foi legal você tocar nesse assunto. Porque no consórcio não tem desconto, não tem porque desconto. é uma taxa administrativa. Isso. Quem okay? fala que tem desconto, isso é mentira, né? Não tem desconto. Mas por que não tem desconto? Porque não foi te cobrado juros. Exatamente. Mas nada te impede, Marcos, de, por exemplo, você contratar um consórcio e você ir liquidando isso de forma antecipada. Ah, Daniela, mas como que eu posso liquidar isso de forma antecipada? Vem o planejamento financeiro novamente. Sim. Todo ano você pode alocar um recurso ali, né? Fazer uma reserva financeira. Chegou no final do ano, olha, eu quero amortizar o meu consórcio. Qual vai ser o meu benefício? Eu vou te perguntar, Marcos, você quer amortizar esse valor que você está liquidando? Você quer diminuir o prazo ou o valor da parcela?
Então, dependendo da sua estratégia de liquidar o consórcio, você que vai escolher. Olha, eu estou um pouco apertado, esse ano agora foi um pouco mais difícil, a economia está um pouco mais complicada. Eu guardei esse dinheiro, mas eu quero diminuir o valor da parcela. Eu quero entrar o ano com uma parcela menor. Perfeito. Ok, nós vamos diminuir o valor da parcela. Não, Dani, eu já estou num momento que eu quero liquidar isso o mais rápido possível. Quanto diminui isso no prazo? De repente você tem um prazo mais longo, você vai diminuindo isso em prazos. Você pode ter feito um consórcio para 200 meses. Exato. E de repente você quita isso em 60 meses. Exatamente. Então é muito legal. Tudo é planejamento. Agora, no momento atual que nós estamos, eu já tenho clientes que faz o seguinte, ele está com o consórcio, que só tem taxa de administração, não tem juro, né? E hoje o rendimento nas aplicações financeiras está muito bom. Sim. Né? Então ele faz uma aplicação em paralelo ao consórcio também. Sim. Né? Ele vai ganhar mais dinheiro, né? Porque, vamos falar, 1% está tendo fácil. É o famoso, né? Dinheiro que chama dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro. Aí ele faz uma... mas aí é uma conversa para especialista, tá? Aí, pessoalmente ali, ela vai estar à disposição para atender, né, Dani? Com certeza. Eu acho que é outro ponto também importante que você entrou, o pessoal tem feito muito isso. Nós estamos num momento com taxa de Selic alta, então automaticamente nós conseguimos dar um retorno melhor, né, sobre o investimento. Então é mais uma outra opção que compensa você deixar o valor, uma parte do seu recurso ali aplicado, não se descapitalizar, né, e deixar o consórcio trabalhar para você ali. Daniela, o consórcio tem duas maneiras de ser contemplado, né? Sim. Eu queria que você explicasse assim, a gente sabe que é sorteio e por lance. Explica como que é o sorteio. É o seguinte, Marcos, a pessoa, a partir do momento que ela contrata a carta, ela pode ser sorteada já na próxima assembleia. Então, ela contratou, ela estando participando da próxima assembleia, ela já pode participar e ser sorteada. Inclusive, tem alguns sortudos, né? Justamente aqueles que às vezes adquirem a carta, né? Sem tanto compromisso, sem tanta pressa, acaba sendo sorteado de forma rápida. Uma vez que ele é sorteado, ele pode usar o valor completo da carta para adquirir aquele bem que ele selecionou. E tem a outra opção também, que é por lance. Que é o lance, né? É o lance. Okay. A pessoa oferece o lance um dia, pelo menos, antes da assembleia. Ele oferece aquele lance. Se o lance dele for contemplado, aí sim ele tem um prazo ali de até 3 dias para fazer o pagamento do lance, certo. Tá? E esse lance pode ser lance embutido, que entra uns 25%, né, da carta. Certo. O lance próprio e uma parte ele pode usar também do fundo de garantia dele. Então, sim, só para dar um exemplo, eu sei que a pessoa não faz geralmente uma carta de 1 milhão, mas ele faz 4 ou 5 de 200. Sim. 5 de 200 sim. ou 4 de 250. Sim. Mas vamos só para figurar uma carta de 1 milhão. Ele pode usar 25%, então são 250 mil reais de embutido. Certo. Ele pode colocar mais 100, mais 150 em cima, mais 200 para ficar mais forte nessa contemplação? Essa é a jogada, essa é a estratégia, né? A pessoa ter a oportunidade de usar o lance embutido mais o recurso próprio. Isso faz com que ele aumente ainda a chance dele de ser contemplado, tá? Exatamente, porque eu tenho amigos investidores que precisam comprar um imóvel de 500, eles fazem justamente 1 milhão para usar o embutido ajudar com o capital para ser contemplado mais fácil. A gente fala até uma gordura a mais, né? Porque a carta tem que ser adquirida sempre com um valor um pouco maior do que a pretensão de compra, para ele ter essa oportunidade de dar o lance embutido. E um detalhe legal também é que assim, esse valor que a pessoa utiliza para dar o lance, ele pode escolher se ele vai amortizar no valor da parcela ou se ele quer amortizar no prazo. E esse lance pode ser usado também o fundo de garantia ou não? Pode. Você pode somar o fundo de garantia, o lance embutido e o lance de recurso próprio. Maravilha. Esclareceu bem. Um outro detalhe muito importante também, Marcos, que além do consórcio de imóvel, que nós estamos falando muito voltado para consórcio de imóvel, sim, né? Que meu mundo é imobiliário, eu só falo nele. Mas pode falar, tranquilo. Hoje nós temos não só imobiliário, mas
com as mesmas características, consórcio para veículo, para implementos agrícolas, para a área rural, para aqueles que são produtores, né? Imagino que você deve ter bastante clientes produtores rurais. Nós temos também consórcio que contempla tratores, máquinas, a parte também de prestação de serviço. Então, as esposas aí, né, que querem às vezes uma cirurgia plástica ou uma viagem, você tá brincando? dá certo também. Eu vou para viagem. Com certeza. O homem já prefere a viagem e a mulher já prefere mais os procedimentos, né? Então, o consórcio ele tem um leque muito amplo de oportunidades, né, que dá para se fazer de forma planejada. Então, vou fazer uma média com as mulheres, vou mandar para os meus clientes, eles vão ficar bravos comigo, mas as mulheres vão ficar satisfeitas. Bom, a gente agrada todo mundo, né? Então, cirurgia também. Cirurgia também, tá? Então, assim, hoje o mercado de consórcio é bem aberto, bem amplo. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, e aí o pessoal pergunta, né? Quem tem restrições no nome pode adquirir o consórcio? Pode sim, Marcos. Quem tem restrição pode adquirir o consórcio. Mas nós temos que deixar muito claro, porque o consórcio, uma vez que contemplado, ele passa a ser uma tomada de crédito. Certo. Ou seja, o que isso significa? Você passa por uma análise de crédito, né, a capacidade de pagamento, né? Então não adianta a pessoa também ter restrição e falar, eu vou contratar e depois vai ser tudo certo ou me prometeram que daria certo. Passa-se por uma análise de crédito, tá? E hoje a análise de crédito ela é criteriosa dentro do sistema financeiro. Porque muitas vezes a pessoa tem um problema, né, uma restrição, vamos falar assim, alguma causa que está na justiça pontual, ele pode fazer um consórcio porque ele sabe que no período de 1 ano essa causa está extinta. Isso. Né? E numa contemplação ele vai estar apto para poder fazer. Eu acho que dentro do planejamento isso é bem bacana. Se ele tiver aceito, então ele está com um problema com restrição, mas ele sabe que ele vai resolver isso. Isso, né? justamente. Aí ele faz ou hoje, quer resolver, né? Porque muitas das vezes a pessoa não quer resolver tal situação. Tem vezes que a gente quer resolver e não tem como, tem que esperar a justiça, né? Então é nesse caso que eu estou dizendo, mas perfeito. E a outra é o seguinte, que após a contemplação ou quitação, né, do consórcio, vamos falar aqui, a pessoa também pode quitar daqui a 1 ano e ter o crédito dele disponível. Pode, Então, isso também pode. Qual seria o processo? Na quitação, acho que não teria tanto processo, mas nessa contemplação, você falou de análise que é feita, contemplou, qual que é o processo assim, que vai ser? Uma vez que a pessoa quitou a carta de crédito dela, ela tem um prazo de até 180 dias, tá? Isso daí é regido até por regras de Banco Central e controle de consórcio. Então, em todas as administradoras tem esse critério. Então, tá quitada a carta, no prazo de 180 dias eles costumam fazer o pagamento. Perfeito. Tá? Da carta. Isso. Então, a carta quitada, 180 dias, acredita o dinheiro para a pessoa, o dinheiro é dela. Isso, a pessoa tem que solicitar, tá? Perfeito. Agora, numa contemplação, que a pessoa ainda vai continuar devendo o consórcio, você já antecipou, né, que precisa ter o tal com o nome qualificado. Sim. E precisa ter capacidade de pagamento. Isso, capacidade de pagamento. Tá. No financiamento imobiliário, desculpa te cortar, geralmente a capacidade de pagamento está na faixa de 25% a 30% da renda da pessoa. Isso. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Marcos. Assim, a análise de crédito ela é bem parametrizada com a análise de crédito, tá? Então, assim, o consórcio vai ter basicamente os mesmos filtros, tá? Dá para se compor renda também, então acho que um ponto importante, né? Muitas das vezes é um casal que está adquirindo, então esse é um outro ponto importante. Dá para se colocar avalista, de repente é uma pessoa que não tem a renda comprovada, mas tem ali um pai, algum familiar, né, que consegue compor a renda, pode ser feito também. Foi bom você tocar nesse assunto, que a gente fez uma venda de um apartamento que o pai havia feito o consórcio no nome do filho, mas estudante, está fazendo faculdade. Justo, ele não vai ter capacidade. E a hora que contemplou, né, quer dizer, ele não tinha, estudante não tem renda. Mas o próprio pai foi o fiador dele e deu tudo certo. Acho que me lembrei desse caso. São várias dúvidas, né, que vão surgindo no decorrer, por isso que assim, é legal vou estar sempre à disposição, se precisar, né, até pela nossa parceria, para esclarecendo esse tipo de casos pontuais. A Daniela fica ali na Cred Mogiana, que é na Saldanha Marinho, né? Isso. Que número da Saldanha Marinho?
na Saldanha Marim 2355. Hoje nós somos a Rede Sicoob, nós participamos da Rede Sicoob, até para esclarecer, né? O pessoal tem muita dúvida ainda sobre isso, né? Cada cooperativa ela é independente. Nós somos uma cooperativa que nós somos criados há 32 anos. Foram alguns médicos, né, que se juntaram. Então a nossa principal base foi médicos, né, que fundaram, que antigamente era Credmed, né? O pessoal conhece muito por Credmed. Hoje nós somos a Credmogiana, mas nós atendemos Abriu para o mercado. Abriu para o mercado, então assim... Pode não advogado, pode corretor, empresário de todas as áreas, arquiteto. Pode ser, nós somos de portas abertas, né? Vou deixar meu contato com o Marcos também, se precisar de alguma coisa, estou à disposição, nosso parceiro aqui. Perfeito. Obrigado pela sua presença e esclarecimentos. Eu que agradeço, gente. Obrigado, viu?